Outro tema importantíssimo nessa contextualização que nós estamos fazendo, fizemos aí nos vídeos anteriores, com relação à prática da atividade esportiva com as crianças. É a questão, professor Gustavo, da formação dos profissionais que atuam nessa área. A nossa escola, a nossa universidade, ela vem com currículos, tentando modificar currículos, modernizar currículos nesses últimos anos. E ainda não chegamos no modelo, né, Gustavo? Sim. Porque essa discussão ainda é muito grande na universidade. Quer dizer, como deve ser a formação, qual o conteúdo que deve receber um profissional desse para atuar hoje no mercado com crianças, seja na escola, seja no clube, seja lá no condomínio, né? Seja onde for. Na verdade, como deve ser o perfil desse profissional. Então, eu acho que essa é uma discussão importante para esse momento. Isso é muito interessante, Antônio. Por quê? Porque pensar no currículo, a gente tem que ter a noção que o currículo ele sempre vai lidar com uma situação que não existe mais. Porque no momento que a gente foi pensando, organizando, colocando o currículo, colocando às vezes a organização dos conteúdos, se vai ser disciplina, se vai ser bloco, a gente está pensando numa realidade que nós conhecemos até aquele momento. Só que quando a gente começa a colocar o currículo em ação, né, o currículo em si, fazer com que ele realmente exista na interação professor-aluno, os desafios são todos novos. Os desafios são novos e então o professor tem que estar atento a tudo isso para conseguir colocar todas essas demandas que existem da sociedade no debate, na formação do aluno. Então, nesse caso, é o seguinte, como é que a gente pensa isso? Primeiro, a palavra inovação é a palavra do momento, né? A área da educação física precisa inovar. Então, um profissional que vai atuar na sociedade, na minha maneira de entender, isso é um pensamento muito pessoal, pela experiência que a gente tem tido aí. Esse profissional ele precisa receber uma formação na universidade, primeiro, ele precisa conhecer sociedade. O que é sociedade? Nosso país é muito grande, ele é muito amplo, ele tem comportamentos sociais diferentes, né? Ele tem culturas sociais diferentes. Então, um cara desse ele precisa estudar na universidade a sociedade, precisa estudar cultura, depois estudar a biologia, desenvolvimento biológico do ser humano e, por último, cair nas metodologias. Então, ela é uma formação aí de um termo holístico, né? Mas ele precisa conhecer esse contexto com o processo de inovação. Ou seja, hoje a tecnologia tomou conta, né? Precisamos entender desse negócio para a gente poder atuar. Então, Gustavo, a formação do professor de educação física para atuar na sociedade moderna precisa ser modernizada. Eu acho que os conteúdos nossos estão muito fragmentados, muito soltos e não dá a originalidade da formação de um profissional, de um pedagogo para atuar principalmente com crianças. Na prática, né? É interessante pensar sobre isso, porque dentro dessas categorias que a gente começa a conversar sobre processo de formação, de estruturação do currículo, entender que o professor, o profissional, ele precisa de alguns conhecimentos. Então ele precisa desse conhecimento que você colocou, que é o conhecimento do contexto dos alunos aonde ele está atuando, da sociedade de maneira geral e entender aonde aqueles alunos, aquela comunidade que ele está trabalhando, está, como ela se relaciona com todo esse entorno, para ele poder interagir. Um outro elemento interessante é pensar que ele tem que conhecer o que você colocou, o conteúdo. Qual é o conteúdo da educação física? Então ele vai ter que conhecer sobre fisiologia, vai ter que conhecer sobre biomecânica, vai ter que conhecer sobre comportamento motor e tantas outras áreas que estão dentro desse caldeirão de conhecimento. E um fator importante aí, né? Hoje, acima de todo esse conhecimento aí, dessas competências que está sendo colocada aqui pelo professor Gustavo, nós precisamos de um articulador, nós precisamos de um cara motivador. Gente, hoje a tecnologia venceu essas competências nossas do campo prático. A tecnologia ela é mais motivadora, ela é muito mais motivadora, ela é inovadora,
ela é de descoberta, ela é prazerosa. Então nós estamos usando termos, todos os termos que cabem numa inovação dentro da área da educação física, que precisa ser, a atividade da criança precisa ser modernizada, precisa ter inovação, precisa ser prazerosa, tem que ter um tom muito grande recreacional. Então está aí um desafio para a área da educação física, como que nós podemos auxiliar a sociedade a diminuir esse impacto da obesidade infantil. Porque se a gente não neutralizar isso hoje, daqui 10, 15, 20 anos, nós vamos ter problemas, patologias na sociedade que ainda nós nem sabemos o que pode acontecer. Chegou a hora de haver uma reflexão, Gustavo, em todas as universidades, uma reflexão em todos os órgãos preocupados com a formação desse profissional, para a gente melhorar a nossa atuação e motivar essas crianças a fazer exercício. Isso é extremamente relevante, Antônio, porque dentro desse debate nós podemos ressaltar aqui para a pessoa que está preocupada, que está pensando nesse processo de formação dos nossos futuros profissionais de educação física, né, que esse profissional ele precisa do conhecimento que a gente tratou sobre como ensinar, conhecimento pedagógico. Né? Exato. E esse conhecimento pedagógico a gente tem que ter a noção, tem que saber que precisa estar acompanhado de conhecimento didático pedagógico do conteúdo. Então, eu posso saber sobre todas essas formas, metodologias de ensino, mas eu tenho que aproximar isso daquele conteúdo que é o conteúdo da educação física, conseguir colocar isso na prática para que fique prazeroso, interessante para o aluno participar das aulas, se interesse em conhecer aquilo que a gente está tentando passar para ele e que ele consiga levar esse conhecimento para a vida dele, colocar na prática diária, levar. Ou seja, aproveitando para não perder o seu embalo, sair do currículo estático, o currículo precisa ser dinâmico, moderno e inovador. É isso o papo hoje. É esse o ponto. Está aí a chamada, vamos repensar. Um grande abraço.